Investidores, Bitcoin cotado a 58.400 dólares nesse momento, uma leve desvalorização de 0,56%. Bitcoin que aqui nos últimos minutos vinha em um cenário de alta no diário, mas ele reverteu para a queda, vamos ver aqui numa hora, olha só, ele acabou revertendo para a queda, seguindo basicamente o S&P 500, né, o principal índice de ações da Bolsa Americana, que olha só, virou para a queda aqui nessa última hora, agora começa a ensaiar um movimento de recuperação. Bitcoin é fortemente correlacionado com o S&P, está acompanhando aí a direção dada por esse importante índice da Bolsa Americana, né? Para as altcoins a gente tem um cenário de recuperação hoje, pelo menos para a maioria delas, né? Algumas até com algumas altas bem interessantes, mas em um cenário que o Bitcoin está caindo levemente, dominância do Bitcoin caindo também, enfim, muita coisa acontecendo no mercado, né, investidores? A gente vai nesse vídeo dar um giro aqui por fatos, dados e gráficos, vamos começar por gráficos, depois na segunda parte do vídeo a gente vai olhar também fatos importantes que estão acontecendo aí fora da tela, fora dos gráficos e que certamente movimentam o mercado e que impactam na formação de preço dos ativos. É recomendado que você vá com a gente até o final do vídeo, porque tem muita informação importante. A gente vai começar com gráficos mostrando como é que está o sentimento do mercado, oferta de bitcoins no mercado hoje, interesse do varejo por Bitcoin, como está, e também projeções da análise técnica para o preço do Bitcoin. Na segunda parte do vídeo a gente vai fazer uma análise de mercado, vamos olhar um pouquinho como é que está o desdobramento lá das eleições nos Estados Unidos. Você que está bem informado sabe o quanto isso tem impactado o Bitcoin e o mercado cripto. Vamos falar um pouquinho sobre correção no S&P, liquidez global, calendário econômico, projeções sobre recessão, olha só, e conflitos geopolíticos que vão ficando cada vez mais graves, enfim, a gente vai repercutir tudo isso. Nosso tempo é escasso, então bora para análise. Bitcoin nesse momento com um cenário aqui de medo extremo, né? Quando a gente olha o indicador de medo e ganância, 25 pontos no indicador de medo e ganância, e é interessante a gente observar que lá em 28 de fevereiro, olha só, Bitcoin estava sendo cotado aos mesmos 58.400 dólares de hoje, e nós tínhamos 82 pontos no indicador de medo e ganância, em um cenário de ganância partindo para ganância extrema. Ou seja, o preço é o mesmo, mas o sentimento não, e o movimento que precede o preço é determinante para o sentimento dos investidores. Se o movimento que precedeu o preço for uma alta, como lá em 28 de fevereiro, você vai encontrar a mídia enaltecendo o mercado e o Bitcoin, investidores emocionados falando que as altas não vão acabar e projeções de altas cada vez maiores. E quando a gente tiver um cenário oposto, onde o movimento que precedeu o preço foi uma queda, vocês vão ver a mídia falando mal, a mídia fomentando medo, investidores pessimistas, muitos decretando derretimento do mercado, muitos falando sobre fim de ciclo, enfim. O preço dirige o sentimento do mercado e como a gente pode ver aqui, ó, basicamente é o mesmo preço do Bitcoin com sentimentos totalmente diferentes, né? Em curto espaço de tempo. De fevereiro para cá, tudo mudou. Só não mudou o preço que está lá nos 58 mil dólares, né? Em relação à oferta de Bitcoins, a gente continua vendo aqui as exchanges com uma oferta de BTCs cada vez menor, né? Cada vez menos Bitcoins compondo as reservas das corretoras, ou seja, um choque de oferta está acontecendo silenciosamente no mercado. Olha a reserva dos mineradores também nas mínimas, tá? Esse choque entre oferta e demanda inevitavelmente vai afetar o preço em algum momento, tá? E esse efeito vai ser explosivo, né? O Bitcoin e o mercado ficam ali concentrando energia. Na hora que o mercado liberar essa energia, é um movimento explosivo, né? Então parece que não está acontecendo nada. Parece que esse choque entre oferta e demanda não está acontecendo, mas está. Ele é silencioso. E a gente só consegue saber que está rolando quando a gente começa a olhar esses dados, né? Então, projeções de movimentos explosivos para o preço do BTC nesses próximos meses, aí, nessa próxima janela entre 24 e 25. Isso também é corroborado por uma elevação na entrada, no inflow de stablecoins, o SDC e o SDT para as corretoras, né, que começou a acontecer nessas últimas semanas. Tá vendo aqui? A gente voltou a ter um movimento ascendente, né? Quando a gente olha o indicador de entrada de stablecoins nas corretoras, isso também é bom. Stablecoin entrando para a corretora é interesse de investidores converterem essas stablecoins em criptos, provavelmente Bitcoin, Solana, essas criptos de maior valor de mercado. Esse é o fluxo do dinheiro no mercado, ele começa pelos maiores ativos, Ethereum, né? Então também um indicador que mostra pra gente aqui um cenário muito saudável e que projeta bons momentos para o mercado nesses próximos meses, né?
isso se reflete também no comportamento dos long-term holders, investidores de longo prazo do Bitcoin, que tem aqui a alteração na posição líquida em alta também, ou seja, long-term holders cada vez mais acumulando Bitcoins, acreditando em Bitcoin, contrariando céticos, contrariando mídia não especializada que fica dando pitaco no mercado sem o devido conhecimento da indústria, contrariando investidores que acreditam que nós chegamos no fim do ciclo, enfim, muita coisa acontecendo. E o interesse do mercado varejista pelo Bitcoin está longe ainda de atingir as suas máximas. A gente pode dizer que está muito morno, está quase frio o interesse do varejo. Olha só, a gente tem aqui no Google Trends hoje um patamar mais ou menos ali de 40 pontos, né? Quando a gente olha o indicador de busca pelo termo Bitcoin lá nos mecanismos de busca da Google, né? Como a gente pode observar aqui, quando o mercado está próximo de formar topo, a gente tem esse indicador batendo lá a casa dos 100 pontos, né? Ou seja, quando o varejão começar a falar muito de Bitcoin, aquelas pessoas que hoje nem sabem o que é Bitcoin, que não falam de Bitcoin, aquele vizinho, aquele primo, aquele colega do trabalho, nunca nem pensou em Bitcoin. Quando toda essa galera estiver falando de Bitcoin, querendo comprar Bitcoin, provavelmente vai ser um mercado formando topo, a gente vai ficar ligado nisso e vamos... Cara, o mercado é predatório, a gente vai sair fora e deixar o risco todo para eles, não tem muito o que fazer, né? E isso também pode ser observado quando a gente olhar aqui o ranking de downloads dos aplicativos nas principais lojas de aplicativos, na loja dos aplicativos Android, aplicativos para Android, para Apple também. Quando a gente começar a ver corretoras de criptomoedas figurando esse ranking, isso é sinal de alerta, né? Quando a gente vê lá nos Estados Unidos, a Coinbase chegando aqui para esse top 10, para esse top 5, às vezes até top 3. A Coinbase no ciclo passado chegou a ser o aplicativo mais baixado na Apple Store e na Google Play por alguns dias, né? E isso é basicamente sinal de sardinhas enfurecidas querendo se expor ao Bitcoin, gente que, como falei, vai chegar para o mercado no momento mais arriscado e a gente vai deixar todo esse risco para eles, né? Quem estiver se expondo agora vai colher benefícios. Esse gráfico mostra pra gente a dominância das altcoins, excluindo o top 10, né, a dominância no mercado. E como a gente pode ver aqui, nós atingimos patamares, esse é um time frame semanal, nós atingimos patamares de fundo quando a gente olha o múltiplo de Mayer. Quando nós chegamos em patamares de 0,75 pontos no múltiplo de o indicador múltiplo de Mayer, que é basicamente essa linha laranja aqui, olha só, a gente viu a dominância das altcoins, excluindo o top 10, formando fundo. Depois as altcoins voltaram a ter um ganho de dominância, né? Nessas duas oportunidades aqui, foi isso que aconteceu e nós estamos vivendo esse momento novamente, né? Vamos ver o que acontece aí nessas próximas semanas. Esse gráfico mostra pra gente, ele tem um exemplo aqui de um movimento parabólico de preços, é a curva parabólica, né? E como a gente pode ver aqui, o Bitcoin está respeitando também esse movimento parabólico, olha só. E ele sugere uma escalada de preços. A gente sabe que esses movimentos parabólicos, eles têm como característica uma aceleração quase que vertical nos preços nessa última etapa aqui, tá vendo? É quando verticaliza muito o movimento, e é isso que a gente acredita que vai acontecer com o Bitcoin aí entre 2024 e 2025. O estudo propõe aqui um sell point, né, um ponto de venda ali mais ou menos em 160, 170 mil dólares, né? A gente vai ficar ligado nisso e com certeza nessa fase do ciclo eu estarei reduzindo a minha exposição, porque o risco aqui, investidores, olha só, o racional, o risco aqui é baixo, o risco aqui vai ser muito alto, entendeu? O mercado atingiu patamares aqui em que o risco está tranquilo, cara. Para você tomar risco em cripto, depois das correções que a gente teve aí de março para cá, tá uma belezinha. O risco maior vai ser para quem vai entrar lá na frente, né? E como eu falei para vocês, o mercado é predatório. Não sou eu que quis que o mercado fosse assim. Então, nessa hora, nós que já estamos aqui no momento certo, estaremos vazando do mercado e o risco vai ser deixado para quem estiver entrando lá naquele ponto futuro, e provavelmente serão os investidores que vão perder dinheiro e que vão aparecer no Fantástico, quando o Fantástico voltar a falar mal do Bitcoin. Esse é o On-Chain Value Map, é o mapa de valor on-chain do Bitcoin, que indica pra gente que aqueles 49 mil dólares que o Bitcoin atingiu na segunda-feira passada, basicamente são o valor justo para o Bitcoin nessa fase do ciclo, né?
E como a gente pode ver, essa mesma linha preta aqui, ela tem se comportado como um suporte, né? O que seria então um valor justo do Bitcoin, se comportando como um suporte nesse ciclo. E lá no ciclo passado a gente teve um movimento muito parecido, em que o preço foi lá testar essa mesma região de fair value, né? De valor justo para o preço, antes da gente ter a escalada final, né? Que levou a gente lá para a máxima do ciclo de 2021. Ou seja, um movimento parecido, né, acontecendo aqui, a história rimando mais uma vez, né, investidores. E esse outro gráfico traz para a gente uma projeção de Fibonacci que mostra para a gente que o Bitcoin tem formado topos justamente nessa região do 618 de Fib, olha só. Topo nessa região, uma escalada de 52%, topo de novo no 618, escalada de 52%, topo no 618. Então aqui a ideia é que a gente deve ter uma escalada, uma nova escalada de 52%, com o Bitcoin atingindo 52% em relação aos topos, tá? Ó, é uma escalada de 52% em relação a esse topo. 52% em relação a esse topo. E um novo movimento de 52% em relação a esse topo, que foi deixado em março, é esperado. Isso deve levar o Bitcoin lá para casa dos 109 mil dólares nesse próximo movimento de impulso que o BTC vai fazer. Quando esse movimento vai começar, a gente não sabe, a gente vai acompanhar o mercado dia a dia para a gente estar bem informado aí e gerenciar bem a nossa posição. Esse outro indicador, esse outro gráfico mostra para a gente um comportamento muito similar do Bitcoin nos ciclos passados, onde logo após o halving, olha só, ele teve uma correção de 40% lá no ciclo de 16, né? No ciclo onde a gente teve o halving de 2020, logo após o halving, uma correção na casa dos 30%, e no ciclo de 2024, também uma correção na casa dos 30%, depois do halving ter acontecido, né? E isso normalmente precede altas parabólicas, olha só, uma alta de 2.321% lá em 2017, uma alta de 558% lá entre 2020 e 2021, e é esperado, então, um novo movimento impulsivo de alta que, na minha visão, deve levar o preço do Bitcoin lá para patamares entre 150 e 200 mil dólares ainda nesse ciclo, né? E esse outro indicador mostra para a gente que a dominância do Bitcoin nunca conseguiu se projetar acima dos 60%, que é essa linha aqui, ó, com o RSI estocástico nesse patamar dos 100 pontos, certo? Esse é o raciocínio. Será que a gente vai ver o Bitcoin escalando aqui? Ele está tendo muita dificuldade, né, dentro dessa região dos 60% de dominância. É questão da gente continuar acompanhando, mas, enfim, investidores que têm exposição total em altcoins ficam muito na expectativa de ver a dominância cair, né? Porque é a queda na dominância que vai levar as altcoins àquele movimento, ao seu movimento parabólico, né? Isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai acontecer. E aí, caras, a gente vai viver aquela out-season final, né? E vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações e se juntar aos quase 25 mil investidores que estão acompanhando o nosso conteúdo. O canal dobrou de tamanho esse ano. Agradeço a cada um desses quase 25 mil investidores e deixo o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez fazer parte da nossa comunidade. Aqui as análises são praticamente diárias e a gente está monitorando cada passo do mercado. E não tenham dúvidas, investidores, que a nossa trajetória nesse mercado vai ser de derrota em derrota até a vitória final. E, enfim, essa vitória final está muito próxima, né? E olha só, falando agora das eleições americanas, uma reviravolta parece estar acontecendo, caras. A Kamala Harris, segundo estatística do Polymarket, que não é uma mídia envolvida com republicanos ou democratas, é uma mídia neutra, está indicando aqui que a Kamala Harris nesse momento tem 52% das preferências de voto de quem participou da pesquisa, né? E, bom, enfim, lá eles têm aquele lance da zona eleitoral, não sei como que eles falam, mas enfim, lá não é igual aqui no Brasil que basicamente quem fizer o maior percentual de votos ganha a eleição. Lá tem o peso de cada estado, enfim. Eu não sou um especialista político, não quero nem entrar nos pormenores, para mim não faz a menor diferença, mas lá muitas vezes o presidente pode ser eleito com um menor número de votos, porque ele precisa ganhar em estados, tipo zonas eleitorais, que são mais importantes, né? Mas nesse momento a Kamala Harris parece estar assumindo a dianteira. Vamos ver o que acontece. E eu estou de acordo com essa matéria da Newsweek. Trump ou Harris? Não importa quem vai vencer e ingressar à Casa Branca.
as criptos serão os vencedores, né? Eu estou de acordo com essa afirmativa. E olha só, caras, o Goldman Sachs, um dos maiores bancos americanos, basicamente está falando aqui que eles não acreditam que a correção do S&P já se completou, né? Eles estão aqui indicando que acreditam que mais quedas podem acontecer no S&P, nesse processo de desalavancagem lá do mercado. Na verdade, está rolando uma rotação de capital lá, né? O capital está saindo de setores mais arriscados, como de tecnologia, por exemplo, e migrando para setores mais, de repente, menos arriscados, como healthcare, enfim, outros lá. E é assunto para falar de bolsa de valores, o foco aqui é cripto. E a inversão da curva de juros, né? Na verdade, a curva de juros, ela tá para se inverter quando a gente olha os títulos de 10 anos e os de 2 anos. Olha só. Normalmente, a inversão na curva de juros, quando essa linha cruza para baixo aqui, ó, e fica vermelhinha, tempos depois a gente vê a economia americana entrando em recessão, né? Isso aconteceu aqui. A gente teve, inclusive, a maior inversão, né, considerando o horizonte desde lá de 1980, né? Então, um cenário aqui bem estranho acontecendo com a economia americana, né, investidores? E a liquidez global volta a acelerar, né? A gente volta a ter injeção de liquidez nos principais blocos econômicos do mundo. A gente olha essa resistência aqui foi rompida. A gente já está tendo aqui no gráfico de montanha, sei lá como é que fala. A gente já vê que a liquidez global já atingiu patamares recorde, e isso sem contar que a economia americana ainda não baixou os juros, né? São esperados cortes de juros aí já para esse mês de setembro. Vamos ver o que vai acontecer de fato, né, caras? E, enfim, a injeção de liquidez é o que vai levar o mercado cripto a uma bull run, tá? É muito importante você não perder isso, não tirar isso do seu radar, porque olha só, o M2 do dólar estadunidense, do dólar americano, já volta a se expandir, né? Basicamente, isso é o que leva o dinheiro para os mercados de risco, né? Com juros em queda, o dinheiro vai sair do conforto da renda fixa para assumir risco em ativos como ações e criptoativos também, né? Então a gente monitora porque, independente do que acontecer aí a nível de movimento de preço, a gente sabe que grana grande, forte, vai começar a entrar para os ativos da indústria, né? Esse aqui é um outro gráfico que mostra basicamente essa mesma informação, só que com uma visão diferente, né? É um gráfico que mostra basicamente a liquidez lá da economia americana voltando ao movimento ascendente, né? E essa semana é importante quando a gente fala de calendário econômico. A gente vai ter na terça-feira dados de inflação do PPI, inflação ao produtor. Aí na quarta-feira vai ser muito quente, a gente vai ter dados do CPI. Muito importante ficar ligado que isso aqui mexe com a dinâmica de inflação, juros e também agora recessão, que voltou à pauta, né? Aí na quinta a gente tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, vendas no varejo, também na quinta. Aí na sexta a gente tem um indicador de sentimento do consumidor americano. Então, coisas importantes acontecendo. Hoje a gente tem uma agenda vazia, mas a partir de amanhã começa a esquentar bastante. E aí a gente pode ver as projeções de juros, de recessão, tudo isso se mexendo e, consequentemente, impactando os preços, né? E olha só, foi feita uma pesquisa, investidores, com alguns CEOs de grandes empresas lá nos Estados Unidos e, basicamente, 42% deles esperam que as condições de negócio para a sua indústria devem melhorar nos próximos 6 meses, né? Sendo que, olha só, neste momento, 70% deles não esperam, eles não estão antecipando uma recessão, né? Aí a dúvida que fica será que esses CEOs, você como CEO de um grande negócio, você iria, de repente, abrir para o mercado uma expectativa de recessão? Ou você iria guardar essa informação para você? Porque uma recessão não é boa para o seu negócio. De repente, se isso não é bom, é melhor que você não fale sobre isso, né? Essa aqui é a dúvida, até que ponto essas expectativas são realmente sinceras, né? Às vezes os caras estão morrendo de preocupação lá e falando outra coisa para não ficar alimentando narrativa, mas enfim, isso é só eu que estou aqui conjecturando. Pode ser que realmente os caras estejam falando a verdade, né? Eu estou aqui para realmente sei lá, confundir e não exatamente trazer todas as respostas. Mas olha o que está acontecendo, caras. Uma
planta nuclear lá na Ucrânia está pegando fogo. Gente, isso é muito sério, dá uma olhada. Vocês assistiram Chernobyl? Assistam essa série, tá? Isso aqui é muito grave, eu fiquei realmente muito assustado, porque normalmente quando acontece uma coisa grave assim, as autoridades ficam acobertando, né, até que eles consigam medir o real impacto disso aqui, mas isso aqui é muito preocupante e eu não sou nem louco o suficiente para estar lá nesse lugar filmando isso aqui, porque se tiver aqui emissão de radiação, essa pessoa que está filmando isso aqui, daqui a pouco ela vai estar pele e osso, né? Olha só, uma visão mais distante. Tá pegando fogo, gente. Isso é realmente muito sério. Essa região aqui, lá de Zaporizhia, está sendo controlada pela Rússia, né? Ou seja, a situação por lá parece que só vai se agravando, né, investidores? E a gente por aqui querendo paz. Olha o Bitcoin que já está em alta. Olha como é volátil. A gente começou a análise com o Bitcoin em queda, já reverteu para alta novamente. Provavelmente está seguindo o S&P, né, investidores? Vamos ver aqui. Olha lá. S&P reverteu para alta também. Enfim. Mercado muito volátil, essa semana promete emoções e a gente vai voltar a trazer uma nova análise aqui para vocês para repercutir tudo que está acontecendo em um novo vídeo amanhã. Inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo, deixa o like se você gostou da análise, uma boa semana a todos e a gente se vê. Um abraço. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.